Graça e paz. Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. E hoje nós estamos no Salmos de número 12. E vamos ler todos os versos. O Salmo de número 12 tem 8 versos. Nós vamos ler todos. Aqui fala sobre auxílio contra a falsidade. O salmista Davi canta esse salmo dizendo: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Pois todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém? Louvado seja Deus. O salmista pede socorro a Deus, porque não há mais homens piedosos na terra. Desapareceram os fiéis no meio dos filhos dos homens. O salmista se depara com uma solidão, se sentindo sozinho e vendo que não há pessoas amorosas, piedosas, caridosas, mais entre os homens da terra. E é verdade, a palavra do Senhor diz que no fim dos dias o amor de muito esfriará. E nós temos vivido esses dias onde o amor tem esfriado em relação uns para com os outros, em relação ao reino de Deus, à comunhão, à congregação, ao estar junto com pessoas. E cada dia mais nós vemos pessoas abrindo mão de estar em comunhão, de estar no meio de pessoas com a desculpa de não suportar a forma como fulano age, a forma como Beltrano age, de não gostar disso ou daquilo que ouve, e aí as pessoas estão cada dia mais se isolando em si mesmo por causa do seu eu, do seu egocentrismo, né? E deixado de lado a congregação, a comunhão, o ambiente de comunhão, onde o Senhor diz que é ali que nós somos afiados, né? Um com o outro, suportando um ao outro em amor, em caridade. E o salmista vê que não existe mais isso na terra, já naquele tempo, tá? Já quando Davi estava aqui ainda, ele já percebia isso. E ele se sentia sozinho, e por isso ele clama ao Senhor. Ele faz uma petição ao Senhor de que o livre dos lábios fingidos, da falsidade. Ele diz, eles falam com os lábios, mas o coração é fingido, porque só Deus, queridos, conhece o coração do ser humano. E ele diz: corta, Senhor, esses lábios bajuladores, mentirosos, porque eles dizem, com a língua nós prevaleceremos. E existem pessoas que têm esse hábito de dizer, eu digo mesmo, porque a boca é minha, eu digo o que eu quiser. E nesse tempo já tinha, e Davi está dizendo, corta os lábios deles, Senhor, para que eles parem de falar mentiras, engano, para que eles parem de agir com tanta falsidade. E um dia eles possam falar verdadeiramente. Só que o salmista já estava desenganado, porque ele já via que entre os homens da terra não havia mais essa piedade, esse amor, esse querer fazer o outro se sentir bem. Hoje, então, cada vez mais você se depara com pessoas, o importante é que eu esteja bem, né? E as pessoas dizem muito isso, se não faz bem para mim, eu não vou, se não faz bem para mim, eu não faço. E a Bíblia ela não ensina assim, tá? A Bíblia ensina que nós devemos ter o outro como maior honra,
como mais importante do que nós. Mas o salmista já vivia isso na pele: falsidade, engano, mentira. As pessoas agiam com ele com mentira. Talvez na frente dele, tratassem ele com bajulação, e por trás ele ficava sabendo de coisas que estavam acontecendo, e ele identificou ali no meio daquele povo uma grande falsidade, ao ponto de achar que não existia mais fiel nenhum na terra no meio dos homens. E o salmista pede que o Senhor venha em seu favor. E o Senhor responde dizendo que se levantará por causa do gemido do necessitado e da opressão do pobre. O Senhor se levantará para socorrer aquele que geme por ajuda, por socorro. E ele diz: eu porei a salvo aquele que suspira por livramento. O Senhor nos salvará de todas as situações pelas quais estivermos passando. E as palavras do Senhor são puras, o salmista diz, pura, refinada, depurada. Aleluia. E ele por fim encerra dizendo: sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. E eu digo para você nesse dia que, independente dos desastres da terra, o Senhor Deus, Ele nos guardará em lugar seguro. Ele é o nosso lugar seguro. E Ele nos guardará de toda a aflição que estará por vir sobre essa terra. Ele nos guardará. Ele nos livrará. Então, clama a Ele. Não se entristece por identificar que a falsidade está pertinho de você. Não. O salmista passou por isso, Jesus passou por isso quando andava com seus discípulos e entre eles havia um falso, um mentiroso, um enganador. Mas nem assim ele mudou a sua essência. Ele tratava todos com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma verdade, com a mesma compaixão, embora sabia tudo o que se passava no coração daqueles que andavam com ele. Então, nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo e agir como ele agia. Se você identifica pessoas falsas ao seu redor, ore, entregue elas a Deus, mas as ame, trate-as bem, trate-as com amor, com carinho e deixa que Deus faz toda a obra completa na vida de cada um de nós. Amém? Dos falsos, dos verdadeiros, Ele conhece cada um pelo nome, pelo seu interior, não pelo seu externo. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro nessa manhã agradecendo a Ti por esta palavra, Senhor, que o salmista estava vivendo um momento de desespero por se sentir sozinho e por ver tanta falsidade em seu meio, no meio dos homens. Ele se sentiu só e pediu por socorro. Pai, nós vivemos em uma geração fria, onde as pessoas não dão mais a devida importância umas às outras. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que haja em nós o mesmo pensamento que há em Cristo Jesus. Que haja em nós o mesmo amor que há em Cristo Jesus. Afasta de nós toda falsidade, engano, mentira, Senhor. Lábios falsos, corações enganosos, afasta de nós, Pai. Guarda-nos, livra-nos. O salmista reconhece, ouve a Tua voz, dizendo que o livrará. E assim é conosco, o Senhor nos livra. Livra-nos, Pai, dessa geração perversa. Fica conosco neste dia, nos abençoa, nos cobre com o sangue de Jesus, abençoa a nossa família, cura aquele que está lutando contra enfermidades nos leitos dos hospitais, liberta aqueles que estão em prisões, Pai. Senhor, em nome de Jesus, compadece-te de todos aqueles que clamam a Ti neste dia. Fica conosco, dai-nos um dia abençoado em Tua presença. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.